Isabela perguntou assim: vi uma notícia e parece que o STF liberou para condenar por danos morais. Como assim? O que isso significa? Veja só, Isabela, essa discussão sobre a indenização por danos morais na justiça do trabalho é um problema, porque, de um modo geral, as indenizações têm sido muito baixas, sobretudo nos casos de acidente de trabalho. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos tratando disso aqui com vocês. Mas esse ponto que você está tratando, ele é interessante. Eu sou o Vander Medeiros, advogado e professor de Direito. A reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, criou o artigo 223G da CLT. E esse artigo passou a estabelecer um parâmetro de indenização nos casos de dano moral na Justiça do Trabalho. O parágrafo 1º do artigo 223G estabelecia ali: para danos de natureza leve, será paga uma indenização de até 5 salários da pessoa, grave e assim sucessivamente, podendo chegar até 50 salários de indenização do que a pessoa estivesse recebendo. E aí, a Associação dos Magistrados do Trabalho e outras instituições propuseram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para discutir o quê? Para falar: Supremo, essa lei é constitucional? Isso aqui é um limite? Não dá para dar nenhum tipo de indenização maior do que esses valores? O máximo de uma indenização na justiça do trabalho, então, agora vai ser 50 vezes o salário da pessoa? Imaginar que uma pessoa ganhe R$2.000, no caso, a indenização maior que teria seria de R$100.000. E aí, se a gente pensar, por exemplo, um dano moral de uma pensão, de uma indenização por um falecimento de um trabalhador, você percebe que esse valor já é muito pequeno, né? E essa foi a discussão que agora foi discutida e agora, recentemente em junho de 2023, foi decidida essa ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que aqueles valores que estão ali no parágrafo 1º do artigo 223G da CLT, que são parâmetros de indenização, que começam de 5 vezes o salário da pessoa para os danos de natureza leve, e até podendo chegar até 50 vezes o salário da pessoa nos danos de natureza grave, que esses parâmetros são meramente um parâmetro, não é um limite, que a justiça não possa condenar além disso, que em cada caso concreto o juiz, o desembargador do trabalho, o ministro do trabalho vai ter que verificar a proporcionalidade, o tamanho do dano, qual foi o dano causado, a capacidade de pagamento de quem vai pagar, quem vai receber, a repercussão social daquele dano, a proporcionalidade. Vai olhar em cada caso concreto e vai fixar o valor da indenização por danos morais, não tendo ali, naqueles dispositivos da CLT, uma norma obrigatória que limite, que não possa passar daquele valor. Então as indenizações podem ir além disso, além de 50 salários do trabalhador, por exemplo. Isso é interessante por quê? Porque pelo menos você tem uma posição clara do Supremo Tribunal Federal autorizando que haja um aumento do valor das indenizações por dano moral na Justiça do Trabalho, que hoje, atualmente, são muito criticadas por inúmeros doutrinadores, que são muito baixas. E eu vou falar sobre isso numa série de vídeos com vocês. E se você tiver uma dúvida interessante como essa da Isabela, deixa aqui nos comentários desse vídeo. E, se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.